E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor de Economia da FGV, Escola de Economia de São Paulo. Marcelo, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E vamos falar do pacote que não houve, essa novela do pacote fiscal, muitas reuniões, a gente já até perdeu a conta de quantas estamos acompanhando com vários ministros. Hoje eram 10 ministros na reunião, mais secretários e o presidente Lula. E parece ser agora uma decisão muito política, não é? Porque a impressão que se tem é que a equipe econômica formatou um corte de gastos que seria, em tese, o ideal para conseguir aqueles resultados e fortalecer arcabouço, produzir resultados efetivos. Na sua opinião, tem ambiente político para isso? Porque a gente vê um apego ainda da equipe toda a determinados benefícios, programas sociais, e essa questão do social sempre pesa, né? Porque é um ponto forte do governo Lula. Vai ser difícil, porque cortar gasto sempre vai desagradar alguém, né? E você pode ter uma descontinuação de alguns programas, mas com certeza precisa de vontade política e o presidente vai ter que escolher entre ficar com os preços dos ativos meio soltos, assim, com risco de depreciação da moeda, aumento dos juros, ou agradar a base eleitoral dele. Porque em boa parte nós tivemos a alta do dólar por conta dessa incerteza fiscal, expectativa do pacote, declarações, a frustração, porque não vai sair nada de mais efetivo. Teve efeito Trump também, mas o fiscal tem pegado no mercado já há muito tempo e o Copom ressaltou essa questão, né? Sim, anteontem no comunicado, eles aumentaram um pouco o tom de preocupação com a parte fiscal e realçaram que realmente os preços dos ativos que acabam voltando para a inflação, como câmbio, como juros, eles estão se movendo por causa da incerteza fiscal. Então, a gente viu que no primeiro dia, depois da eleição do Trump, as moedas do mundo inteiro se depreciaram e o real apreciou um pouco na expectativa das medidas sendo anunciadas. E com essa demora do anúncio, hoje já teve uma pequena desvalorização do real novamente, né? Então, há todo um nervosismo extra. E se a gente não tiver se tiver uma frustração com os cortes que estão sendo negociados, eu ouvi falar hoje que não pode falar corte, tem que falar redução de despesa, mas se houver uma frustração com isso, a gente pode ver os preços dos ativos ficarem de novo aí nervosos. A impressão que se tem é que a equipe econômica não quer exatamente um corte como contingenciamento, que se reduz a despesa de um, de outro ministério para conseguir fechar as contas e cumprir a meta de determinado ano, como neste ano que eles querem fechar com déficit de 28,3 bilhões, que seria o limite quase da tolerância prevista pelo arcabouço, que a meta é de déficit zero. Mas, por exemplo, o ritmo de crescimento das despesas com educação, com saúde, que estão subindo acima da inflação, conforme avança a arrecadação. Então, o governo sempre tem as contas muito engessadas. No caso da educação, tem o Fundeb, tem o pé de meia, que eles podem englobar para tentar reduzir também o ritmo de avanço. E a saúde são pontos polêmicos, né? Áreas prioritárias. Você tem muita herança da época de inflação, de você ter garantido mínimos constitucionais para as diversas áreas. E os mínimos constitucionais para a saúde e educação são bastante elevados. Então, precisaria de uma medida, de uma emenda constitucional, se não me engano, para mudar esses mínimos constitucionais. E teria também uma grande grita aí contra essas medidas. Outra despesa que está galopando são os gastos da Previdência. Por quê? Porque você está agora com uma política de valorização do salário mínimo e todos os gastos da Previdência são indexados ao salário mínimo. Com o salário mínimo aumentando, inflação e crescimento da economia, os gastos da Previdência estão aumentando bastante ao longo do ano. Saiu ontem o déficit da Previdência, só no mês de setembro foi 26 bilhões de reais. Então, foi bastante alto e essa é a principal conta que tem afetado os gastos públicos, mas é praticamente impossível você desvincular
os benefícios da Previdência do salário mínimo. E com o salário mínimo subindo acima da inflação, você gera um crescimento muito acelerado. Mas você tem razão também, saúde e educação são grandes problemas. Eu ouvi falar que talvez eles iam pegar as emendas parlamentares relacionadas à saúde e descontar do mínimo da saúde. E diminuir também, na verdade, aumentar a parcela do Fundeb de 30% para 60% e desvincular também do mínimo da educação. Eu acho que essas medidas são acertadas e vão na direção aí de garantir um pacote um pouco mais robusto. Agora, falando nessa questão das emendas, um dos fatores de insegurança do mercado ao longo dessa semana foram declarações do presidente Lula no sentido de que ele espera que haja também contribuição dos congressistas no sentido de redução das emendas e das empresas no sentido de concordarem com cortes de subsídios, de incentivos, o que a gente sabe que também é um processo muito difícil, não é? O Congresso está rediscutindo as emendas, mas para seguir a determinação do STF de maior transparência, naquelas que não são obrigatórias, não é? Mas reduzir de fato é muito difícil. Reduzir é difícil para todo mundo, né? Você sempre tem, em tese, você é a favor de redução, mas nunca no seu quintal, né? Você quer que sempre seja no do outro. Então, eu acho muito difícil os parlamentares aceitarem diminuir as emendas. E também a questão do subsídio é muito importante revisitar cada um deles, mas a pressão política também é alta, muito lobby, né? Exatamente. E tem a questão, por exemplo, dos ministros já terem, alguns até falado em demissão, caso as áreas deles sofram alguma mudança mais importante. É o caso do ministro da Previdência, o ministro do Trabalho, que se pensou no seguro-desemprego, dele ser cortado em função da multa que a pessoa recebe sobre o fundo de garantia no caso de demissão sem justa causa. O ministro Luiz Marinho negou que alguma coisa pudesse ocorrer nesse sentido e falou em demissão. E tem o BPC, que o ministro Wellington Dias falou que não haverá mudança também, e é uma das despesas isoladas que mais está subindo. Somou 73 bilhões de reais de janeiro a agosto. Cortar dinheiro dos velhinhos parece uma maldade grande, né? Mas está um pouco descontrolado. A gente tem velhinhos e pessoas com deficiência, Exato, Nessa época de politicamente correto, fica mais difícil ainda de justificar qualquer despesa, corte de despesa nesse aspecto. Com relação ao FGTS, a princípio eles estavam falando que iam tirar os 40% que é pago para o trabalhador e passar isso tudo para o governo. Isso aí seria um absurdo gigantesco, mas a coisa de descontar do seguro-desemprego, quem recebe esses 40% da multa não receber seguro-desemprego, eu acho que faz sentido. Porque é justo, né? A pessoa já está recebendo a multa do FGTS, não precisa receber também o seguro-desemprego. Mas aí tem uma questão política, vai parecer que o ministro está fraco se conseguir se passar essa resolução aí, né? Agora, Marcelo, tem esse dilema todo do presidente Lula, porque muitos desses cortes contrariam, inclusive, promessas dele de campanha, né? A questão do salário mínimo ele não mexe de forma alguma, e essas questões sociais de combate à fome, de reduzir a pobreza no país, isso faz parte das promessas deles. Não saindo um pacote, como o mercado prevê, com cortes entre 30 e 50 bilhões, você acha que a gente vai continuar nessa pressão toda que temos visto no mercado financeiro, tanto curva de juros como no dólar? Olha só, se a gente vê o tanto que subiu a dívida pública nesse governo, ela estava em 71% do PIB em janeiro de 2023, agora está 78%, então é uma subida muito forte e o mercado está meio apavorado com essa tendência. Está achando que pode chegar a 86% do PIB no final do governo Lula. Então, teria que fazer alguma forma de conter essa espiral de subida da dívida pública. Mas sobe também por causa dos juros. Sobe também por causa dos juros, mas então é um negócio, um ciclo vicioso, né? Porque você tem o déficit público piorando a inflação exige aumento de juros, os juros pioram a dívida pública e você vai num caminho
que beira a dominância fiscal, quando a política monetária começa a ficar inócua por causa do risco de se pagar. Se você vai falar que não pode subir juros por causa da dívida pública, é sinal que você está entrando em dominância fiscal e aí você vai inviabilizar o combate à inflação. Exatamente, é exatamente esse ciclo que é preciso interromper e vamos torcer para que na semana que vem saia o tão esperado pacote, que ele seja convincente. Eu agradeço muito a participação do Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor de Economia da FGV, Escola de Economia de São Paulo. Obrigada, Marcelo. Boa noite. Muito obrigado, estou à disposição. Com vocês.